E hoje eu vou falar de uma coisa muito especial, que é um assunto que eu gosto muito de falar, porque eu acho que quando a gente percebe isso que eu vou falar hoje pra vocês, a gente abre uma chavinha da libertação, sabe? Aquela coisa assim que você vai lá e abre as portas e fala assim, agora eu vou pra vida. Agora eu vou viver de verdade, eu vou ser feliz. Então, eu gosto muito desse assunto, porque foi quando eu me descobri lá atrás, quando eu percebi em mim algumas coisas que me sabotavam e eu comecei a perceber, olha aí, ó, tô repetindo padrões, eu tô me auto-sabotando para não ser feliz, eu tô me auto-sabotando para não ter um relacionamento amoroso merecedor de felicidade, de carinho, de amor. Eu tô me auto-sabotando para não ter sucesso profissional. Então, assim, muitas coisas a gente só consegue seguir quando a gente percebe. Porque às vezes você tá caminhando e as coisas não dão certo, você tropeça, cai. Você não sabe por que a sua vida não flui. Por que no seu relacionamento você não consegue ir pra frente? Por que será que você vive em um relacionamento disfuncional? Por que será que você não consegue ter no seu relacionamento amoroso uma vida tranquila? Porque você já percebeu que quando você não está bem com seu parceiro, você não consegue ter energia para executar as outras tarefas do seu dia a dia? É como se sugasse a sua energia. E isso atrapalha muito em todos os pilares da nossa vida. Então temos que prestar muita atenção. Por que a gente insiste em viver um relacionamento disfuncional? E mesmo sabendo, porque, gente, a autossabotagem acontece tanto consciente, eu tenho consciência daquilo que eu tô fazendo, e tanto também inconsciente. Às vezes eu não percebo o que eu tô fazendo, mas aquilo tá me trazendo sofrimento. É isso que é importante você entender. O que eu vou falar aqui pra vocês vai ser tão esclarecedor que vai te dar a liberdade de entender a sua vida e de fazer suas escolhas. Porque se você vive um relacionamento tóxico, abusivo, você pode estar vivendo isso porque você está se auto-sabotando. E é interessante a gente olhar isso. Por que eu tenho comportamentos que me sabotam? Por exemplo, o que é um comportamento sabotador consciente, gente? Exemplo, eu sei que eu tenho que ir pra academia, porque eu quero emagrecer, porque eu tenho um projeto. Aí eu vou lá, pago 6 meses de academia. Eu vou pagar 6 meses porque eu vou certinho na academia. Aí no outro dia amanhece chovendo, e aquele friozinho, e aí eu penso assim, aqui na minha cama tá mais gostoso, tá melhor. E aí eu não vou na academia. E assim eu vou fazendo. Vou procrastinando e não vou na academia. Ou eu vou 2 dias e não vou mais. Então, é uma autossabotagem consciente. Eu sei que eu estou procrastinando. Mas, às vezes, eu me autossaboto sem perceber, inconsciente. Por exemplo, eu vou dar aqui algumas dicas de pessoas que se auto-sabotam e não percebem o porquê que estão fazendo isso. A primeira coisa que as pessoas que se auto-sabotam faz, o que implica nessa auto-sabotagem? A primeira coisa que implica nessa auto-sabotagem são as crenças limitantes. Gente, as crenças que limitam a sua vida, muitas vezes elas são tão enraizadas que você nem percebe. Você faz alguma coisa porque você acredita lá inconsciente, às vezes nem é consciente, você acredita em alguma coisa e aquilo te faz permanecer em uma situação que destrói a sua vida. Olha que louco que nós fazemos com nós mesmos. Muitas pessoas, elas vivem num ciclo de autossabotagem para querer honrar os pais. Quando a pessoa vive numa autossabotagem para querer honrar o pai ou a mãe, chama identificação arcaica. Exemplo, o meu pai não teve sucesso na vida, então eu vou fazer como ele, eu não vou ter sucesso também. A minha mãe se separou depois de 10 anos de casado. Aí quando tá dando lá 10 anos de que eu tô casada, eu penso, eu tenho que me separar, porque eu tenho que honrar a minha mãe, eu tenho que fazer como ela fez. Olha que crença que te limita, mas às vezes você não percebe que você faz isso. Olha que interessante, gente. Essa identificação arcaica, essas crenças que nós trazemos, muitas vezes elas são inconscientes, nós não percebemos. Muitas dessas questões, quando você vive lá na sua infância um trauma e você não consegue lidar com aquele trauma, você joga lá para debaixo do tapete. Só que isso
depois te faz repetir aquela questão. E isso é tão importante você entender, porque se você tem uma ferida aí, que você não quer lidar com essa ferida, preste atenção nessa ferida. Isso aí tá fazendo a sua realidade. Então, muitas vezes, o que tá te atrapalhando para você ter sucesso na sua vida, a autossabotagem existe em todas as áreas, em todos os pilares. Então preste atenção nessa ferida que você tem, nesse trauma que você tem, porque enquanto você não curar esse trauma, você não vai conseguir sair do lugar. Gente, outra coisa que é muito importante vocês entenderem é a culpa. A pessoa que sente culpa, às vezes fez um aborto lá no passado, às vezes fez algo que ela se envergonha. O que acontece com essa pessoa? Ela se sabota e ela se pune, como se ela observasse a vida e quando a vida estivesse ali dando oportunidades para ela ser feliz, ela volta com as situações que vão fazer ela sofrer. Por exemplo, a pessoa, ela cometeu uma coisa que ela se envergonha lá no passado. E são coisas, gente, às vezes tão simples. São coisas que às vezes para você é uma coisa muito simples, mas para essa pessoa feriu a dignidade dela. Essa pessoa ela não consegue entender isso de uma melhor forma. Às vezes foi com o pai, com a mãe. Teve um caso que uma moça, ela ignorou a mãe dela e logo após a mãe dela faleceu. A mãe dela foi lá para fazer uma visita para ela e ela era adolescente. Adolescente é difícil, né, gente? Porque o adolescente, ele olha só pro umbigo dele, acha que ele é o único no mundo, né? Mas isso faz parte do processo dessa fase. Não que todos sejam assim, mas a maioria. E ela não deu muita atenção para essa mãe dela, meio que ignorou essa mãe dela e logo após a mãe dela faleceu. E ela carregava uma culpa tão grande que tudo que ela ia fazer na vida dela, ela desistia antes de conseguir. O relacionamento dela, ela virava, fazia e ela dava um jeito para sabotar o relacionamento dela. Traindo o marido, buscando situações para que dessem errado na vida dela, né? Arrumando confusões, brigas. Porque, na verdade, ela queria se punir. Então ela queria que a vida punisse ela porque ela sentia uma culpa muito grande. Então observe se você sente culpa por alguma coisa que você fez ou deixou de fazer lá no passado. Ai, Ivana, eu não fui uma boa filha, eu não fiz isso, não dei orgulho para meus pais pagaram a faculdade, eu não terminei a faculdade, né? Eu não fui uma boa mãe. Gente, muitas mães, infelizmente, adoecem por se culpar. Porque quando vem a maturidade, a mãe entende ali como funciona o processo de acolher esse filho, o quanto isso é importante. Mas às vezes essa mãe, naquele momento lá atrás, não tinha esse discernimento, não tinha essa condição de dar para esse filho o que era necessário. Aí essa mãe se culpa, ela sente uma culpa muito grande. E o que pode acontecer na autossabotagem? Muitas vezes essa mãe até adoece. Teve um caso eu gosto muito de falar sobre os casos para vocês, porque aí vocês vão se percebendo na vida de outras pessoas, no desenrolar da vida de outras pessoas. Teve uma mãe que ela se sentiu muito culpada na educação dos filhos. Ela foi muito permissível, não colocou muito limite na vida desses filhos, e esses filhos, tomaram rumos não esperados por essa mãe. E lá na frente, o que aconteceu? Essa mãe, ela conseguiu casar, ser feliz com esse casamento, ela largou do pai dessas crianças e ela arrumou um outro relacionamento. E quando a vida dela estava linda, maravilhosa, do jeito que ela sempre sonhou, ela adoeceu. Isso, gente, é autossabotagem. Porque ela não se permitiu ser feliz, porque ela estava carregando uma culpa que vinha lá de quando ela era casada com o pai dessas crianças. Então ela pensava assim, meu Deus, eu não fui uma boa mãe, então eu não mereço o melhor da vida. A culpa, ela é tão destruidora, mas observe se você sente culpa por alguma coisa, por não ter sido um bom filho, um bom pai, porque isso pode te levar a se sabotar, tá? Outra coisa que faz as pessoas se sabotarem é a imaturidade, porque na imaturidade a gente fica na criança, e quando a gente fica na criança a gente quer tudo pra ontem, então eu não sei esperar, eu quero tudo acontecendo pra ontem. Se eu tenho dinheiro eu vou lá e gasto, às vezes eu ganho X, gasto 2X, porque eu quero comprar aquela bolsa, eu quero comprar aquele sapato, eu quero sentir o prazer momentâneo. Aí vem todas as outras questões, né, da bebida e de outras coisas. Eu como
como muito. Aí eu não me importo se amanhã eu vou ganhar 2 quilos, 3 quilos. O que eu quero é o prazer momentâneo. Então observe, se você vive na criança, a pessoa que é imatura, ela quer prazer momentâneo, ela não consegue esperar. E o tempo, gente, é tão necessário, até num processo terapêutico, num processo aqui de reprogramação mental, precisa do tempo para você evoluir, para você entender muitas coisas. E se eu tô na criança, eu quero para ontem, eu não sei esperar. A criança acha que o mundo gira em torno do umbigo dela. E muitas pessoas vivem assim as suas vidas. Acaba se sabotando porque não espera o momento ideal para fazer as coisas e pega e mete os pés pelas mãos. É assim que fala, né? Então observe se você é assim. Se você age na sua vida com imaturidade. Não tem nada a ver com idade. Tem pessoas de 70, 80 anos que são imaturas. Não percebem que o tempo que precisa para edificar. Eu falo que é o deserto que a gente tem que passar, né? Muitas vezes a gente precisa passar pelo deserto para depois conseguir olhar o oásis, né? Tudo aquilo de lindo que tem na vida. É o tempo que edifica, é o momento de sofrimento que vai te edificar. Muitas pessoas procrastinam muito por isso, porque elas procrastinam aquilo que elas precisam fazer agora. Porque ela quer o prazer momentâneo de ficar deitada, de assistir uma Netflix. E aí acaba que vai procrastinando. E isso tem muitas questões aí por trás também da procrastinação, eu já até falei aqui pra vocês, de autossabotagem. Qual que é a outra questão que as pessoas se sabotam? Raiva. Isso é tão importante que eu vou falar pra vocês. Por que a raiva provoca a autossabotagem? A raiva, gente, muitas vezes faz a raiva, o ressentimento. Vou contar aqui pra vocês mais um caso. Teve uma pessoa que largou tudo e foi embora. Ela tinha 2 filhos, ficou 10 anos casada e ela separou desse marido e arrumou um outro namorado, e esse namorado falou assim: vamos embora comigo para outra cidade, vamos viver lá, eu vou te dar uma vida boa, né? Você vai ter oportunidades, enfim. Essa pessoa foi embora, deixou os filhos, mas os filhos já estavam adultos, um adolescente e o outro já adulto, e ela deixou e foi para lá. E chegando lá, ele humilhava muito ela. Qualquer briga eu olhava para ela: vai embora daqui, por que você não volta lá para sua cidade? E foi fazendo isso, massacrando, né? Aquele relacionamento tóxico, porque tem aquela questão, a pessoa quando ela é submissa, eu já vou falar isso agora mesmo, quando a pessoa é submissa, ela atrai a pessoa controladora. E eu vou falar por quê. É autossabotagem. E essa pessoa foi ficando com raiva, porque ela não tinha condição de voltar, né, pra cidade dela, a cidade natal, que ela não tinha condição financeira, que também é autossabotagem, gente. E aí a gente vai percebendo que tudo tá interligado. E ela foi guardando aquela raiva, aquele ressentimento, e foi ficando muito mal. Passaram-se 3 anos que essa pessoa estava ali se relacionando com esse novo marido. Ela adoeceu, entrou em depressão para punir ele. Olha que louco! Ela entrou em depressão para punir esse marido, porque já que ela não conseguia largar dele, então eu vou fazer sua vida um inferno, eu vou ficar doente, eu não vou ter vontade de nada e você vai ter que cuidar de mim. Agora você vai ter que cuidar de mim. Só que olha o boicote. A pessoa, por raiva, ressentimento, ela fez isso, adoeceu para fazer isso pro outro. Olha que coisa louca que a gente faz com a vida da gente. Isso não é muito louco? Perceber esses processos é muito importante. Aí, essa pessoa depois ela veio para mim, fez o processo comigo e entendeu a dinâmica da vida dela. Foi aí que ela conseguiu sair da depressão, porque a depressão era só de raiva, pra vingar, porque a pessoa que tem raiva, ela quer vingar. Tipo assim: você fez isso comigo? Te espero ali na esquina. Tá bom. Só que tem pessoas que se prejudicam pra prejudicar o outro. E aí as pessoas caem na autossabotagem e vivem uma vida triste, infeliz, e não percebe, às vezes passa a vida inteira vivendo nisso. Olha que coisa louca, né? Sendo que a pessoa tem toda a oportunidade do mundo de fazer uma vida diferente. Olha o quanto é importante a gente observar essas coisas. Outra coisa, baixa autoestima. Você que assistiu minha live lá de autoestima, você não tá com esse problema mais, né? Acredito que você não esteja mais com esse problema. Eu passei lá 5 passos para você melhorar a sua autoestima e ficar aí toda empoderada ou empoderado. A pessoa que tem baixa autoestima, ela sabota o relacionamento dela, o relacionamento amoroso. Por que ela faz isso?
ela se sente desvalorizada, ela se sente carente. E aí o que ela faz com o outro? Ela atrai, para começar, a pessoa que tem baixa autoestima tem tendência de atrair relacionamentos abusivos, porque ela quer validar, né, a autossabotagem. Eu me sinto assim, então eu vou atrair situações para provar que eu estou certa, para eu continuar vivendo esse ciclo de autossabotagem. Então observe, a pessoa que tem baixa autoestima, como que ela age se sabotando? Ela é carente, ela fica em cima daquela pessoa o tempo inteiro para que aquela pessoa corresponda às necessidades amorosas dela. Então ela joga a responsabilidade para aquela pessoa, para que a pessoa resolva a vida dela. Então é muito importante você perceber se você é uma pessoa que tem baixa autoestima, porque você tem grande tendência de ter uma dependência emocional do seu parceiro. Outra coisa que a pessoa muitas vezes se sabota, que vai entrar em muitas outras questões que eu já falei, mas medo do sucesso. A pessoa que tem medo do sucesso, ela faz de tudo para fracassar. Ela faz de tudo, ela tem medo de ter uma família bonita, e ela acha que ela, né, por achar aí que não merece, ou por tantas outras questões que eu falei aqui para vocês, identificação arcaica, que acha que tem que repetir os padrões dos pais, e por achar que ela não merece, ela sempre vai ao encontro do fracasso. Então ela deixa de fazer coisas quando ela precisa fazer, ou faz coisas que vai sabotar ela de alguma forma e levar ela para o fracasso. Na hora de ganhar uma promoção, como eu falei para vocês, né, na empresa, na hora de ganhar alguma coisa, ela dá um jeito para aquilo nada dar certo. Tá formando na faculdade, falta 1 ano, 2 anos, a pessoa desiste, porque ela tem medo do fracasso. Aliás, ela tem medo do sucesso, então ela sempre vai de encontro ao fracasso. E isso acontece muito e infelizmente, gente, então observe, muitos filhos caçulas, por exemplo, têm esse problema. Por quê? Quando o filho, isso não tô generalizando, tá, gente? Eu tô falando que acontece. Quando o filho é caçula, os pais acham que aquele filho não consegue tomar decisões, não consegue fazer coisas importantes, porque o filho mais velho resolve tudo. O filho mais novo fica com o quê? Pega o copo, pega a vassoura, leva isso aqui ali, faz isso, fica como office boy, vamos colocar assim. E o filho mais velho fica com as coisas mais importantes. E esse filho mais novo vai pensar o quê? Ele vai crescer achando que ele não tem valor. Esse filho ele vai crescer achando que os irmãos que conseguem, os irmãos que são melhores, porque as decisões mais importantes quem tomava eram os irmãos mais velhos, que o filho mais novo pouco participou das decisões tomadas pelos pais, e ele se sente tão diminuído que ele tem medo do sucesso, porque ele acha que ele não merece o sucesso, que ele não é capaz, e acaba que ele sempre fracassa na vida, porque ele busca fracassar mesmo, se sabota o tempo inteiro para as coisas darem errado. Na hora de tomar uma decisão séria não consegue, aí vive um casamento disfuncional também, porque ele quer fracassar. Foi muito bom, gratidão, um beijo no coração de cada um de vocês, foi muito bom mais hoje aqui com vocês, e entenda se vocês estão se sabotando ou não, que agora com todos esses sinais aí você vai entender mais sobre você.